Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar um novo periférico que é o conversor digital para analógico, ou simplesmente DAC. Os conversores DAC permitem que os microcontroladores, computadores e dispositivos digitais interajam com o ambiente físico. Eles podem gerar sons, controlar motores ou emitir sinais analógicos em instrumentos de medição, por exemplo. Nós podemos dizer que o DAC é o elo de saída entre o mundo digital, dos bits, e o mundo analógico da realidade. Muitos componentes e equipamentos eletrônicos trabalham diretamente com sinais analógicos. Por exemplo, o alto-falante de um smartphone. Para poder reproduzir um sinal de áudio, o alto-falante precisa ser alimentado por meio de um sinal analógico. Então é necessário a transformação dos sinais digitais internos do smartphone em sinais analógicos. Então essa é a função do DAC. No STM32F407 nós temos dois conversores DAC, chamados DAC1 e DAC2. São ligados ao barramento APB1. Eles são principalmente utilizados para a reprodução de áudio e por isso nós temos dois conversores, um para o canal left e outro para o canal right. Mas a gente pode utilizar o conversor DAC em várias outras aplicações práticas. Um conversor digital para analógico é um circuito que transforma um número digital de entrada, com precisão finita de n bits, em uma tensão analógica de saída, linearmente proporcional ao código digital de entrada. Essa figura aqui mostra um diagrama funcional da operação de um conversor DA, onde a entrada digital binária é convertida em um valor analógico de tensão de saída. A quantidade de bits de entrada pode variar de um conversor para o outro. Comercialmente, nós geralmente encontramos conversores de 8, 10, 12, 16 ou 24 bits, por exemplo. No caso dos conversores internos do STM32F407, o conversor possui uma entrada digital de 12 bits. Cada número digital de entrada, que a gente pode chamar de código, vai fazer com que o conversor forneça um valor de tensão diferente na saída. Então, se nós temos n bits de entrada, nós podemos ter 2 elevado a n diferentes níveis de tensão analógica na saída. Então, para 12 bits, nós temos 4.096 níveis de tensão na saída. Para cada código, nós temos um nível de tensão. E a tensão de saída vai aumentando ou diminuindo à medida que a gente for aumentando ou diminuindo o código de entrada. O incremento ou decremento de tensão que vai ocorrendo aqui para cada incremento ou decremento do código de entrada é chamado de resolução. Então, a resolução pode ser entendida como a variação mínima que a gente consegue obter na tensão de saída quando nós variamos o código de entrada em uma unidade. A resolução de um conversor DAC pode ser calculada por essa expressão aqui. No caso do STM32F407, a faixa de tensão de saída vai de 0 a 3,3 volts. Como ele possui 12 bits de entrada, se a gente aplicar esses valores nessa expressão, nós vamos obter uma resolução de 805,86 microvolts aproximadamente, que é considerado uma boa resolução para conversores DAC, principalmente para aplicações industriais. Como eu falei, a relação entre o código de entrada e a tensão de saída é linear. Essa figura aqui mostra a relação entre entrada e saída para o conversor DAC do STM32F407. Veja, enquanto a entrada varia de 0 até 0xFFF, que corresponde a 0 a 4.095, que são os possíveis valores de entrada, escrito com 12 bits, a saída varia linearmente de 0 até 3,3 volts. Então, por exemplo, se você colocar na entrada um código intermediário, você vai obter uma tensão intermediária proporcionalmente ao código. Apesar dessa figura estar mostrando aqui essa relação linear como uma reta, eu enfatizo que, na verdade, essa reta é formada por pequenos degraus de tensão, onde cada degrau representa a resolução do conversor. Esses degraus são bem pequenos, na ordem dos microvolts, como a gente viu, mas eles existem e são importantes de se destacar. Ou seja, um conversor DAC fornece uma tensão analógica, mas ela não é tão analógica assim, porque aqui você não tem todos os valores analógicos de 0 até 3,3 volts. Nós temos uma quantidade finita de níveis de tensão, 4.096 níveis no caso. A tensão de saída de um conversor DAC
chamada de DAC Output, para um determinado código de entrada, Cin, é calculado por essa expressão aqui, ó. Vref é a tensão de referência, que é 3,3 volts para o STM32 F407. E N é a quantidade de bits do conversor. Nós podemos gerar formas de onda na saída de um DAC quando nós fornecemos uma sequência de valores digitais de entrada ao longo do tempo. É assim, por exemplo, que o áudio é gerado e reproduzido em um alto-falante no seu celular. O arquivo de música, por exemplo, é, na verdade, uma sequência de códigos binários, chamados de amostras digitais, que quando eles vão sendo fornecidos às entradas do conversor DAC, ele vai convertendo e formando a onda de tensão analógica equivalente ao sinal de áudio. Se a gente aplicar esse sinal em um alto-falante, ele vai reproduzir o som de acordo com a música, ou com a voz que estiver naquele arquivo ou naquela sequência de valores digitais. Outro exemplo aqui nessa figura da direita. Isso representa o comportamento da saída de um conversor DAC de 4 bits, quando as entradas digitais, que no caso podem variar de 0 a 15, são fornecidas periodicamente e os seus valores são obtidos a partir de uma função senoidal, com valor médio igual a 7. Em vermelho, nós temos uma função analógica senoidal ideal de referência. Aí, para suavizar essa forma de onda em degraus e aproximá-la da função senoidal de referência, nós podemos conectar filtros analógicos na saída do conversor DAC. Mas esse é um assunto para outra disciplina. Existem diversas implementações práticas de circuitos para um conversor DAC. Nessa figura é mostrado um exemplo de implementação de um conversor DA de 4 bits de entrada, construído a partir de um circuito somador-inversor baseado em amplificador operacional, conhecida como rede resistiva ponderada. O dado que nós desejamos converter é escrito aqui nesse registrador. O dado tem 4 bits, D3, D2, D1 e D0. E D3 é o bit mais significativo nesse caso. Se um bit é 0, a chave correspondente nesse circuito é aberta. E se um bit é 1, a chave correspondente é fechada. Essas chaves aqui são transistores, por exemplo. Se a gente fizer a análise desse circuito, a gente vai ver que a tensão de saída é dada por essa expressão aqui, ó. Como esses Ds eles só podem ser 0 ou 1, então essa expressão é equivalente àquela mostrada anteriormente, que ela está aqui embaixo. No STM32F407, nós temos 2 conversores digital analógico independentes, com resolução configurável de 8 ou de 12 bits, e o range de saída é de 0 a 3,3 volts. No modo de operação dupla, as conversões elas podem ser feitas independentemente ou simultaneamente. O conversor também pode ser usado em conjunto com um periférico de acesso direto à memória, DMA. Nesse modo, os dados a serem convertidos eles são enviados da memória para o conversor diretamente pelo DMA, sem o intermédio do processador, que nesse caso pode ficar livre para executar outras tarefas, por exemplo. Os conversores também são capazes de gerar formas de onda triangulares e de ruído automaticamente. Os sinais de saída dos conversores são roteados até o módulo GPIO-A e podem ser fornecidos nos pinos PA4 para o DAC1 e no PA5 para o DAC2. O pino correspondente, PA4 ou PA5, deve ser configurado no modo analógico. Quando um canal do módulo DAC é ativado, o pino GPIO correspondente é diretamente conectado à saída do conversor e daí passa a fornecer a tensão analógica que vem do conversor. Cada DAC possui um buffer de saída que pode ser habilitado ou não. Um buffer é um circuito que recebe a tensão que o DAC fornece e reproduz essa mesma tensão na saída. Mas a saída do buffer tem uma maior capacidade de fornecer corrente. Então, se você precisar acionar uma carga, como um LED, por exemplo, diretamente na saída do DAC, você vai precisar habilitar esse buffer para poder ter corrente suficiente para ligar o LED. Esse buffer ele já vem ligado de maneira automática no conversor DAC. Se você precisa apenas do sinal de saída, mas não vai ligar uma carga diretamente, por exemplo, você vai usar esse sinal para enviar para um amplificador. Então o buffer, nesse caso, ele não precisa ser habilitado. O buffer também garante uma baixa impedância de saída para permitir o fornecimento maior de corrente. A saída direta do DAC tem uma impedância bem mais alta.
Nesse slide estão mostrados os passos para a gente seguir e poder usar os dois canais do conversor DAC. Então, como eu falei, os pinos PA4 ou PA5 ou os dois, se você quiser usar os dois canais, eles precisam ser configurados no modo analógico, lá no registrador MOD-R do GPIO-A. Depois, a gente precisa ligar o clock do módulo DAC. Isso é feito setando o bit DAC-EN, de DAC Enable, no registrador APB1-ENR do módulo RCC. Olha, aqui no manual de referência do STM32F407, o registrador APB1-ENR habilita o clock dos periféricos que estão ligados no barramento APB1. O DAC está ligado nesse barramento. E o bit de habilitação do clock dele é esse aqui, o bit 29. Setando esse bit, nós estamos habilitando o clock do DAC. Uma vez que o clock está ligado, agora a gente pode habilitar individualmente cada um dos canais DAC1 e DAC2. Isso é feito setando o bit EN correspondente ao canal no registrador CR, de Control Register, do módulo DAC. No manual de referência, no capítulo sobre DAC, nós temos aqui o registrador CR, e aqui a gente pode ver os bits EN1 e EN2 que habilitam o DAC1 e o DAC2, respectivamente. Já aproveitando que estamos aqui, esses outros dois bits, BOFF1 e BOFF2, que é de Buffer Off 1 e Buffer Off 2, eles desligam os buffers dos dois canais DAC. Os buffers iniciam ligados, e se você quiser desligar, basta setar o bit correspondente, Buffer Off 1 ou Buffer Off 2. Pronto. E para converter o código digital em uma tensão analógica, basta escrever o dado no registrador de saída do DAC, que ele já faz a conversão automaticamente. Cada canal DAC possui 3 registradores de saída chamado DHR, de Data Holding Register. Dependendo do modo de operação, o software precisa carregar o dado no registrador específico. Quando você está usando apenas um canal, existem 3 possibilidades, conforme mostrado nessa figura aqui. Se a resolução que você deseja é de 8 bits, então você deve escrever os 8 bits alinhados à direita no registrador DHR8RX, onde X aqui é 1 ou 2, referente ao canal DAC1 ou DAC2. Se a resolução que você deseja é de 12 bits, você tem 2 opções. Ou você escreve os 12 bits alinhados à esquerda, nos 16 primeiros bits do registrador DHR12LX, dessa forma, ou alinhados à direita no registrador DHR12RX, dessa forma aqui. Já quando você está usando o modo dual, ou seja, os dois canais simultaneamente, para que a conversão ocorra simultaneamente nos dois DACs, você deve escrever os dois dados de uma única vez. Aí, isso só é possível se nós usarmos esses outros 3 registradores aqui. Se a resolução que você deseja é de 8 bits, você deve escrever os 8 bits de cada canal nos 16 primeiros bits do registrador DHR8RD. O D aqui é de dual. Essa parte aqui seriam os 8 bits do DAC1 e essa outra do DAC2. Se a resolução for de 12 bits, você também tem 2 opções. Ou você escreve os 12 bits de cada canal alinhados à esquerda, em cada bloco de 16 bits, dessa forma aqui, no registrador DHR12LD. Esses seriam os 12 bits do DAC1 e esses seriam os 12 bits do DAC2. Ou você pode escrever alinhados à direita, em cada bloco de 16 bits, dessa forma aqui, no registrador DHR12RD. Utilizar o conversor DAC no STM32 é bem simples e a gente pode ver isso por meio desse exemplo de código aqui. Para deixar o DAC1 pronto para ser utilizado, nós só precisamos dessas 4 linhas aqui. Nas 2 primeiras linhas, nós estamos habilitando o clock do GPIO-A e configurando o pino PA4 no modo analógico. Aqui embaixo, nós estamos ligando o clock do módulo DAC e aqui nós estamos habilitando o canal 1 do DAC. Agora basta escrever o dado em um daqueles registradores que nós vimos. Aqui no laço de repetição, eu escrevi esse exemplo aqui. Então, dentro desse laço for, eu criei uma variável de 16 bits e ela vai ser incrementada de 0 até 4095. E vai ser aplicada nesse registrador aqui,
a cada 1 microsegundo. O registrador é o de 12 bits alinhados à direita. Quando o valor for maior que 4.095, o laço termina e reinicia com o valor a partir do zero. Isso vai fazer com que a variável valor cresça linearmente de 0 a 4.095. Então o DAC vai convertendo e vai apresentando na saída um sinal que também vai crescendo linearmente, de 0 até o valor máximo, no caso, de 0 a 3,3 volts. Vamos compilar e gravar para ver o resultado. Aqui eu estou conectando a ponta de prova do osciloscópio no pino PA4, para observar o que é que está saindo nesse pino. E o resultado que a gente vê é esse aqui, ó. A tensão, de fato, está saindo de 0 até 3,3 volts, e com isso nós estamos criando essa forma de onda, conhecida como dente de serra. Esse é o período da forma de onda. Ele dura 4.096 vezes 1 microsegundo, o que resulta em 4,096 milissegundos. E a frequência desse sinal é de aproximadamente 244 Hz, como a gente pode ver aqui nessas medições. Eu posso diminuir a frequência do sinal, aumentando aqui o delay, por exemplo, para esse valor aqui, ó. E se eu conectar um LED diretamente no pino PA4, eu vou poder observar a intensidade do brilho aumentando e diminuindo, seguindo o aumento linear da tensão de saída do pino. A biblioteca Utility tem funções para manipulação dos DACs. Essa função aqui, ó, faz a inicialização completa do DAC1, já liga o clock e já configura o pino PA4 no modo analógico. Já para converter um valor, basta usar essa função aqui, ó, DAC Set Value, indicando o canal, o valor que se deseja converter e a resolução. Compilando e gravando na placa, o resultado é o mesmo. Para fazer a configuração do conversor DAC pelo STM32 CubeMX, basta vir aqui na aba Pinout Configuration, clicar na categoria DAC e aqui nessa caixinha habilitar a saída do DAC1, que é o Alt1. Você também poderia clicar direto no pino e escolher a opção DAC Alt1. Mas eu vim por aqui para mostrar que o DAC já inicia com o buffer de saída habilitado e essa opção Trigger vem sem nada. Quando nós escrevemos o valor a ser convertido no registrador de dados, imediatamente o DAC inicia a conversão. Mas nós podemos gatilhar o processo de conversão usando outros periféricos, como os timers, ou via software, onde, nesse caso, o DAC fica esperando um comando de software para iniciar a conversão. Isso é muito útil para a gente temporizar e automatizar o processo de conversão. Pronto, aqui é só salvar que o código de configuração vai ser gerado. Voltando aqui no código da função main, eu uso a função da biblioteca how DAC start para iniciar o canal DAC1. Esse primeiro parâmetro é o ponteiro, ou seja, o endereço da estrutura de controle do DAC que a biblioteca how usa para gerenciar o periférico DAC. DAC Channel 1 ou 2 é o canal que você deseja habilitar. No laço de repetição, eu uso a função how DAC Set Value, que vai escrever a variável valor com 12 bits alinhados à direita no DAC Channel 1. Agora é só compilar e gravar para a gente obter o mesmo resultado. Na nossa próxima aula, ainda nós vamos tratar um pouco sobre o conversor DAC, explorando a capacidade de geração automática de formas de onda e outras formas de gatilhamento da conversão. Por isso, nós encerramos essa aula por aqui e até mais.